mais uma monarquia se torna república. A promoção e cada vez maior conhecimento das monarquias subnacionais africanas, manifestações em favor de monarcas reinantes como na Tailândia ou pela restauração da monarquia em várias repúblicas atuais ou ainda mais em países que já nasceram repúblicas como na Argentina, dão testemunho de que a causa monárquica é hoje a que mais cresce organicamente no mundo. Mas é exatamente neste contexto que justamente na América, um Estado soberano deixará de ser uma monarquia para se tornar uma república e ainda mais por via democrática. A pequena ilha de Barbados, na América Central, avançou com seu projeto de se tornar uma república até 30 de novembro deste ano, ocasião em que comemorará o seu 55º aniversário de independência, substituindo a rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha como chefe de Estado do país, conforme declarou Sandra Mason, governadora-geral, nomeada pela rainha para representá-la na pequena ilha caribenha, em sua fala do trono na abertura do parlamento neste ano de 2021. A representante da rainha disse que, abre aspas, chegou a hora de deixar o nosso passado colonial para trás. Os barbadianos querem um chefe de Estado barbadiano. Fecha aspas. No dia 12 de outubro, Sandra Mason, juntamente com a primeira-ministra, apresentou sua candidatura ao cargo recém-introduzido na Constituição de presidente de Barbados, sendo eleita pelo parlamento na última quarta-feira, dia 20 de outubro, devendo tomar posse no dia 30 de novembro próximo. É importante esclarecer que, até então, desde a independência, a Constituição de Barbados reconhece a Rainha da Grã-Bretanha como monarca e chefe de Estado do país, representada por um governador-geral, cargo antigamente chamado de vice-rei, natural e residente no país, nomeado pela monarca sob indicação do primeiro-ministro. Este processo de nomeação de representante real permite entender melhor o que levou à queda da monarquia barbadiana. Fundado em 1938, o Partido Trabalhista de Barbados dominou as primeiras eleições gerais no país em 1951, alternando entre situação e oposição com o Partido Trabalhista Democrático do primeiro-ministro Freundel Stuart, que indicou em 2017 a juíza da Corte Suprema do país, Sandra Mason, para o cargo de governadora-geral. Diante da indicação do primeiro-ministro, a rainha Elizabeth II nomeou a magistrada como sua representante na ilha a partir do início de 2018. Neste mesmo ano, o Partido Trabalhista de Barbados conquistaria 100% das cadeiras na Câmara Baixa e a maioria absoluta da Câmara Alta, o Senado barbadiano, dominando o parlamento e confirmando sua líder, Mia Mottley, como primeira-ministra. Com todos os poderes dominados pelo mesmo partido, o Partido Trabalhista Barbadiano, uma vez que tanto a primeira-ministra quanto a governadora-geral, que também era integrante da Suprema Corte, quanto praticamente todos os parlamentares são alinhados, pôs-se em prática um plano antigo de remover a monarca britânica da chefia de Estado e, na prática, transferi-la ao partido, uma vez que a mesma então representante da rainha, indicado pelo último primeiro-ministro, foi eleita pelo parlamento, composto praticamente 100% por parlamentares deste mesmo partido. A rainha Elizabeth II, que ascendeu ao trono britânico em 1953, além dos 4 países constituintes do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, é chefe de Estado de outros 15 países, conhecidos como Reinos da Commonwealth, ou Comunidade das Nações, a organização política que sucedeu o Império Britânico, sendo que destes, 10 estão no continente americano. É interessante considerar que, à exceção do Canadá, todos esses reinos caribenhos conquistaram sua independência durante o reinado da rainha Elizabeth II, motivo pelo qual o Dr. Andrew Owens, pesquisador do Centro para Estudos da Monarquia Moderna da Universidade Real de Holloway, disse em uma entrevista ao jornal britânico Express avaliar que esses países têm um vínculo muito mais com a pessoa da rainha Elizabeth II do que com a monarquia inglesa propriamente dita, e que o surgimento de movimentos republicanos, não apenas em Barbados, como também em outros países,
está ligado ao que ele descreveu como o crepúsculo do reinado recorde da rainha, ou seja, a aproximação do fim de seu reinado. Mas, afinal de contas, qual o impacto direto do fim da monarquia barbadiana? Dr. Owen avalia que é provável que testemunhemos um aumento do número de movimentos republicanos, porém, sem resultar em uma mudança de regime nos outros reinos da Commonwealth, pelo menos não em um futuro próximo, uma vez que isto não é inédito. Em 1960, por exemplo, o regime do apartheid na África do Sul votou para romper os laços com a monarquia britânica, embora apenas os brancos pudessem votar. A África do Sul tornou-se uma república, embora abrigue pelo menos 10 monarquias subnacionais reconhecidas pela Constituição. Plebiscitos também foram realizados na Austrália em 1999, em Tuvalu em 2008 e em São Vicente e Granadinas no ano seguinte, todos com resultado favorável à manutenção da monarquia. Na Jamaica, o Partido Trabalhista prometeu realizar um plebiscito sobre o sistema de governo, mas mesmo sendo reeleito, não levou o projeto adiante. Por outro lado, outros países derrubaram a monarquia sem o voto popular, como por exemplo, Trinidad e Tobago em 1976, Fiji em 1987 e agora Barbados trilha este mesmo caminho. Em 1984, a ilha de Granada restaurava o sistema monárquico sob a Casa de Windsor após um regime comunista instaurado a partir de uma invasão cubano-soviética em 1979. O último reino da Commonwealth a abolir a monarquia foi Maurício, em 1992. A última monarquia restaurada no século XX foi o Camboja, em 1993. Recentemente, após a tomada do poder pelo Talibã, o Afeganistão adotou o nome de Emirado Islâmico do Afeganistão e reabilitou a Constituição de 1964, a última constituição monárquica do país. Desta forma, podemos dizer que a mudança de regime na ilha caribenha não afeta em nada o mundo monárquico, nem mesmo o número de monarquias soberanas. Já para a pequena ilha, temos agora uma oportunidade única na história de testemunhar o resultado prático da ascensão de um regime republicano, especialmente sob um governo de esquerda, sem aprovação popular direta, em um país que até então era um reino da comunidade britânica. O que será da pequena ilha? O que mudará especialmente para o povo barbadiano? Esta pergunta nem precisa ser respondida, nem opinada. As respostas começarão a aparecer naturalmente, já a partir de agora. Particularmente, eu, professor Neomar Nepomuceno, tenho sempre dito que, após cerca de 20 anos sem alteração no número de monarquias no mundo, a próxima mudança poderia influenciar outros países, outros movimentos e desencadear uma série de mudanças no mesmo sentido. Neste ano de 2021, tivemos duas mudanças. Um grupo extremista que instaurou um autoproclamado Estado monárquico sob a tutela geopolítica da China e uma república instaurada por via de parlamento dominado pela esquerda sem aprovação popular através do voto direto. Particularmente penso que, a médio prazo, as duas situações podem se replicar e não podemos nos esquecer do casamento real na Rússia, que certamente inaugura uma nova era de reconhecimento, valorização e visibilidade dos movimentos monárquicos reivindicantes. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.